Bom dia a todos, bem-vindos ao canal Futebol Arte e o terceiro programa Xadrez da Bola. Nesse programa de hoje nós vamos falar dos dois eventos de Copa do Mundo que o Brasil teve lá na década de 50, né? E posterior, uma boa parte de vocês vai lembrar, em 2014. Eu já inicio passando a palavra para os nossos amigos. Começar hoje com o nosso amigo Lúcio Massaferri. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Lúcio Novaes. Bom dia, Domingos. Bom dia quem está nos assistindo também. Pois é, esse tema que a gente vai falar hoje, né? Quer dizer, um dos temas principais, que é o tema das Copas que ocorreram aqui no Brasil, né? 50, 2014, o que não falta é coisa para dizer, né? Sobre esses dois acontecimentos tão marcantes aqui na cultura brasileira, né? É isso mesmo. E então eu passo a palavra agora para o Lúcio Novaes, nosso companheiro aqui maranhense. Lúcio, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia ao Domingos, ao meu xará do Rio, Lúcio Massaferri. E hoje nós vamos debater, como o meu xará já colocou aí, sobre as duas Copas no Brasil, né? A de 1950 e a de 2014. Além de, claro, tratar do futebol em si, mas também das questões sociais, políticas, econômicas da época. Passa a bola aí para o nosso amigo Domingos. Então, para iniciarmos, eu vou passar rapidamente por um tema que tem relação com as nossas respectivas equipes, né? Que é o jogo do Flamengo e Botafogo do domingo passado. Um jogo bem característico desse time, desse time do Flamengo, né? Que hoje em dia é o time que mais ataca, mas que se o adversário souber administrar o estilo de jogo do Flamengo, ele consegue, nos contra-ataques, bons resultados, inclusive porque a zaga do Flamengo ou o goleiro do Flamengo estão sempre falhando. E o Botafogo conseguiu uma estratégia muito bem feita, né, realizada pelos seus jogadores, e aí então o mérito total do time, né, de General Severiano. Aí o nosso amigo Lúcio pode comentar aí um pouco do que ele achou da partida. Lúcio. Sim, não é à toa que eu estou, inclusive, hoje com a sagrada camisa aqui do título de 89, Maurício, lá no Maracanã, a camisa do Glorioso. Pois é, o jogo foi um jogo bom, assim, diga-se de passagem, foi um jogo, não só pela vitória do Botafogo em si, mas foi um jogo bem jogado, disputado, duas equipes que procuraram resultado o tempo todo. Claro que cada uma com sua estratégia de jogo. O Flamengo já tem um time montado, já a sua base já vem há algum tempo, né? E o Botafogo é um time que, nesses últimos anos, a gente pode destacar. E aí eu puxo até, inclusive, a Série B do ano passado, no qual o Botafogo foi campeão. Então a gente pode dividir nesses últimos anos o Botafogo antes e pós era Textor, né? E com os investimentos e as contratações, praticamente o Botafogo contratou um time inteiro, né? Inclusive contratando até para um Botafogo B, né? Um time alternativo. Enfim, são muitos jogadores chegando, estreando, jogando, uns jogando já, tipo assim, o cara chega, me dá a camisa e vamos jogar, e o cara corresponde, não é? E outros ainda se readaptando, inclusive ao futebol brasileiro. Muitos jogadores vieram de fora, né? De outros campeonatos da Europa, enfim, e se readaptando ao futebol brasileiro, né? E alguns que já jogavam aqui estão começando a, de certa forma, de lanchar, né? E nesse jogo do Botafogo contra o Flamengo, foi 1-0, gol do El Toro, né? Que para muitos é uma surpresa, né? Um jogador jovem,
que veio até em substituição ao Navarro, né, que saiu ao final do Campeonato Brasileiro da Série B, foi para o Palmeiras, e o Botafogo fez esse achado, né, do Erickson, e um rapaz novo, e vem fazendo gol atrás de gol, e gols bonitos, inclusive, um cara que chuta forte, mas também sabe driblar, se colocar bem, é aquele matador nato, né, que joga na área, né, e tem uma velocidade também muito boa. E assim, muito bom, né? Hoje o Botafogo acho que está na oitava posição, está ali no meio de tabela, né? O Flamengo está um pouco mais atrás, mas é início de campeonato ainda, tem muita água para rolar. Mas é importante porque quebrou um tabu, não é? Já fazia muitos jogos que o Botafogo não ganhava do Flamengo, não é? E tabus são para ser quebrados, né? E para muitos botafoguenses que eu vejo nas redes sociais, eles consideram esse jogo como divisor de águas, né? Porque meio que tirou um peso das costas do time do Botafogo, que tem o Flamengo como seu principal rival, né? Então, e vencer do Flamengo é importante, né? Até pelos últimos resultados e conquistas que o Flamengo vem obtendo, né? Não deixa de ser um time forte, apesar de estar tendo esse início de campeonato um pouco conturbado. O Botafogo jogou também no meio de semana, já pela Copa do Brasil, ganhou do Ceilândia, né, de 3-0, repetiu o placar que já tinha ocorrido em Brasília, nos dois estádios que levam nomes de ídolos do Botafogo, em Brasília, no Mané Garrincha, e no Rio, no Newton Santos, né? E aí conseguiu a classificação já para a próxima fase da Copa do Brasil. É um time que eu acredito que ainda tem muito a conquistar, não é? E aos poucos aí está se estruturando, é uma reestrutura total mesmo no Botafogo como instituição, como clube, né? E também, só um detalhezinho, já do futebol local, o Moto joga hoje pela Série D do Campeonato Brasileiro, joga a sua liderança, né? Ele é que é líder do seu grupo, a gente já falou isso na live passada, né? A Série D, ela tem essa primeira fase regionalizada, são clubes do Maranhão, Pará e do Piauí, e do Ceará também. E aí o Moto está líder e joga hoje contra o Tocantinópolis, lá, fora de casa. Valeu, Lúcio. Obrigado pelas informações aí, principalmente do futebol maranhense. E, Márcia Ferreira, você quer falar alguma coisa sobre o futebol atual? Pode ficar à vontade. Rapidinho. Tá feliz, hein, Novaes? Botafogo ganhou do Flamengo, né? É só um comentário, né? Os meus dois times aqui, o Bahia tá na Série B. Eu estava vendo a tabela da Série B. O Bahia pega o Vasco em São Januário amanhã, domingo. É muito impressionante você olhar a Série B, a segunda divisão, né, que se chama do Brasileirão, né? E você vê os times, eu estou falando de tamanho de torcida também, né? O Bahia tá na segunda colocação, né? Eu acho que só, assim, intuição, não tem bola de cristal, né? Mas eu acho que ao final ele sobe, né? É um clube muito forte, assim. Mas olha só o time de frente que tá. É o Sport em primeiro lugar, é uma torcida enorme, né? É a maior torcida de Pernambuco, uma das maiores, se não a maior do Nordeste, se eu não me engano, me corrijo. O Bahia depois o Cruzeiro, que é a maior torcida de Minas, Novo Horizontino, Grêmio e Vasco, né? Quer dizer, olha só o pelotão de frente da segunda divisão, né? Só time forte e com torcidas enormes, né? E o Flusão aqui do Rio, meu Fluminense, joga amanhã com o Atlético Paranaense no Maracanã, né? O Fluminense acho que está voltando aos eixos, né? O treinador Fernando Diniz estreou há pouco tempo. Eu particularmente gosto dele como treinador. Como jogador eu gostava também. Acho muito competente e tal. Só que o Fluminense está se ajustando, né? Ele está colocando as peças em campo que ele confia, que ele acha que vai dar certo, né? Colocou no último jogo, se eu não me engano, ele colocou 3 meias, né? Com características mais ou menos semelhantes, por exemplo, Martinelli, Wellington, Iago, jogando juntos, o André, entendeu? E dá certo. O Fluminense é uma fábrica, né, gente? Eu acho que vale a pena
tocar nesse ponto, né? Eu nem gosto dessa expressão de fábrica, mas é exatamente isso que acontece. A gente acaba fabricando para exportar os jogadores, né? Quem é torcedor do Fluminense, por exemplo, talvez até quem acompanha também, mas quem torce pelo Fluminense sente muito, como é o meu caso, quando vê, por exemplo, um jogador como o Luiz Henrique, né, que é um cracaço, joga muita bola, excelente, deve ter uma carreira linda, maravilhosa, anos e anos de muito futebol bonito, já está indo para o exterior. Então, uma parte que eu acho ruim, né, infelizmente, e assim, é do futebol brasileiro no geral, o Flamengo está sendo uma exceção, né, mas o Flamengo também a gente não vai, eu não vou falar hoje de Flamengo, porque assim, demandaria um tempo para explicar o que eu penso ali. O Flamengo está com muito dinheiro, né, teve uma política de ressaneamento das dívidas e tal. Mas no caso do Fluminense, eu acho uma pena que, assim, a questão da própria torcida, da fidelização da torcida que vai acompanhando e tal, você vai, aí desponta um jogador maravilhoso, como é o caso do Luiz Henrique, como teve outros recentemente também, toda hora tem Xerém, né? E logo, logo ele é vendido, né? Quer dizer, é uma mercadoria, ele vai embora, né? Tentação, salários altíssimos, né? E eu não vou recriminar ninguém por causa disso, e vai ganhar uma fortuna lá fora, e o clube muitas vezes perde o trilho no meio de um torneio. O Fluminense várias vezes eu vi isso acontecer. Perde, ele está indo bem, está jogando, aí sai um jogador. Porque quando sai um jogador desse nível, não é só ele que sai. Tem toda a questão de um grupo, do relacionamento, dentro de campo, fora de campo. Mexe uma peça importante e às vezes desanda. Isso já aconteceu várias vezes, entendeu? Tomara que agora não ocorra, né? Mas eu acho que o Flu tá pegando o trilho novamente. O Fernando Diniz conseguiu, né, ajeitar. O Fluminense venceu do Vila Nova um pouquinho apertado, embora fez 2-0 lá, mas não jogou tão bem assim. Ganhou o outro jogo também do Júnior, né? É um time chato, né? Colombiano aqui no Maracanã. Está em desvantagem, né, no meu ponto de vista, na Copa Sul-Americana, e é isso. Só dar esse panorama aí do Bahia, do Flusão, dos dois tricolores, né? E vamos tocar essa bola aí para frente. Domingos. Com relação ao Domingos. eu vou falar rapidamente do Flamengo. Duas coisas. Uma coisa do Fluminense, o Luiz Henrique é excelente jogador, é assustador, né? Como ele é bom, e realmente vai embora. E o Flamengo teve gerações e gerações também, porque o Flamengo também é um clube formador muito forte. Inclusive, os principais jogadores do Flamengo, porque o Flamengo hoje consegue administrar melhor essa venda, mas foram vendidos. O Vinícius Júnior, o Paquetá, que estão na seleção. E agora tem mais uma garotada aí para ser vendida, porque não tem como segurar. Né? Mas o que eu acho do Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo tem que esquecer do passado mais recente. Se o Flamengo quer manter um número de um período de conquista, ele não pode ficar refém de ex-treinador, de ex-jogador, porque o Flamengo tem ainda um grupo muito bom. Não por acaso o Pedro é reserva. Pedro que é um excelente jogador, por exemplo. Então, do Flamengo eu acho que a torcida não pode ser refém de ex-treinador. Isso para mim é um absurdo. E eu não conheço, meu Flamengo não é esse. Meu Flamengo é muito maior do que isso. Bom, Lúcio, desculpa, você quer só acrescentar alguma coisa? Sim, só acrescentar, inclusive o maior rival do Moto, o Sampaio Correia, fazer justiça, ele joga também hoje pela Série B. O Lúcio Massaferri puxou a bola da Série B. O Sampaio joga hoje contra o Vila Nova, né, querendo aí pegar corpo no campeonato, já que está ali na zona da degola. E aí, só para deixar registrado aí, nosso amigo Diogo aí está dando um bom dia. Ele que é boliviano, inclusive. Um abraço, Diogo. Bem-vindo. É bom ter alguém para rivalizar com o nosso amigo Motense, porque ele fica muito livre, muito solto aqui no programa, sem ter um tricolor aí para. Diogo, seja bem-vindo, querido. Bom, o nosso tema hoje é o Brasil de duas Copas. Para pensar o Brasil
de 50, né? O que foi aquele momento, né? Um momento onde o Brasil ainda estava, mesmo com ótimos jogadores, não tinha título mundial, era um país que iniciava, né, sua industrialização, um país que estava se transformando em urbano. Depois, um Brasil de 2014, né, o Brasil já um país, né, completamente modernizado, um país urbanizado, né, um país que já era considerado, né, o grande celeiro de jogadores do mundo, junto com a Argentina. Então, quero saber qual de vocês quer. Eu vou passar a palavra para o Lúcio Novaes para iniciar esse nosso bate-bola aí, né? Falar desse estilo. Eu estou com a camisa, que é uma camisa verde e amarela, sem patrocínio, sem logomarca, porque quando eu comecei a torcer para o Brasil, lá nos anos 80, cada um se vestia, quem tinha condição de comprar a camisa, que não era tão cara, da Adidas, ou, ou qualquer marca, comprava, quem não comprava a camisa, né, qualquer camisa amarela, e estava tudo certo. Né? Não tinha esse fetiche em assistir jogo da seleção só com camisa da CBF. Então, Lúcio, o que você pode nos apresentar aí, Lúcio Novaes, né? O que você pode nos apresentar sobre esse tema? Oba, inicialmente eu acho que é interessante a gente fazer aí um histórico, né? O Brasil, década de 50, a população brasileira era de, em média, 52 milhões de pessoas, né? Então, muito, mas muito bem diferente do que era o Brasil já na Copa de 2014, né? Uma situação, estava vindo da Segunda Grande Guerra, né? E um detalhe importante que a Copa de 44, caso ocorresse, seria na Argentina. Eu acho que o Domingos até já comentou isso, né? E assim, esqueceu-se, né, desse detalhe, e o Brasil acabou saindo como candidato único para a Copa de 50, e assim como 50, 2014, ano eleitoral, né, de disputa eleitoral. Na época de 50, aí o Vargas tentava voltar ao poder, que ele já tinha presidido o país anteriormente, inclusive durante um período da ditadura Vargas, mas aí ele tenta retornar ao poder e consegue, né? Na eleição de 50 ele vence as eleições. E assim, de fato, um dos pontos, a gente vai tocando a bola aqui, né? Puxando daqui, puxando dali, mas algo que me remete a essa Copa de 50, além dessa questão que o Domingos já colocou, de um país que estava se industrializando, né? A própria construção do Maracanã, não é? Em tempo recorde, se é que a gente pode usar esses termos, né? Os jogos rolavam ainda no Maracanã, ainda com andaimes, né? O Zagallo uma vez deu uma entrevista que ele, criança, foi assistir, não é? Um dos jogos lá, e que parte do estádio ainda tinha andaime e tal, e algumas partes até perigosas, poderia ocorrer algum acidente, mas o fato é que a final no Maracanã tinha uma média de 200 mil pessoas, né? No que ficou eternizado como o Maracanazo, no qual o Brasil perdeu para uma excelente seleção uruguaia também, né? Que tinha, além do Didia, Schiaffino, tinha uma equipe muito forte, não é? Inclusive um dos maiores meio-campistas uruguaios, ficou eternizado na história do Peñarol, que é o Varela, né? Para os brasileiros, Obdúlio Varela, para os uruguaios, El Negro Chefe, e ele era um meio-campista. Os relatos sobre o Varela são que ele era um jogador excepcional, que dominava o meio de campo e contribuiu muito para essa conquista do Uruguai, que seria a segunda conquista, né, o bicampeonato
em Copas do Mundo, tinha sido campeão em 30, foi em 50, que se soma também ao bicampeonato olímpico, né? Daí o termo a Celeste Olímpica, né? E assim, um dado interessante, para passar já a bola para o Lúcio Massaferri, meu xará, é que nesse período, ainda durante a Copa, né, tanto mas durante a Copa, né, o Brasil ele se concentrava num bairro, acho que é Jaú é um bairro do Rio, o Lúcio aí pode, o Domingos também pode, Joá. E aí, já para o final da Copa, o Brasil mudou a concentração para o estádio do Vasco, São Januário. E muitos, inclusive, acreditam que isso contribuiu para o clima de já ganhou, né, porque aí o acesso da torcida foi maior, não é? E não só da torcida, e aí que é o X da questão. O uso político também da seleção, já naquele período, né? O uso político da própria Copa, da seleção, por praticamente todos os candidatos à presidência. Foram, ou antes, ou até mesmo no dia do jogo, a concentração da seleção brasileira, e aquele clima de já ganhou, inclusive, então, e tem inclusive até uma célebre passagem, né, que parece que era o prefeito do Rio, que chegou para os jogadores horas antes da partida, né, dizendo assim, olha, eu fiz a minha parte, construí o Maracanã, agora façam a parte de vocês, conquistem o título, né? Isso o Barbosa, em entrevista, comenta que foi um peso muito grande em cima daqueles jogadores, né, que era uma seleção muito boa, já vinha de bons resultados, né? Tinha um mestre Ziza para representar bem essa seleção, ídolo do Pelé, ídolo eterno do Pelé, né, o mestre Ziza, mas que deixou o futebol sem essa conquista, né? Então, o contexto da época político é esse, né? Uma disputa presidencial, Vargas e outros candidatos. O presidente era o general Eurico Gaspar Dutra, né? E a utilização da seleção para a questão já do ganho político, né? Do apoio político, já nessa Copa de 50 também. Passo aí para o nosso amigo Lúcio Massaferri. Antes, queria também saudar aqui a Laiane Souto, né? Tá dando um bom dia aqui pra gente também, Laiane. Dessa Copa, depois dessa verdadeira síntese aula aí do colega Novaes sobre o contexto, né, da primeira Copa, foram duas, né, que ocorreram aqui no Brasil, o que me marcou muito, pelo menos, foi da narrativa. Evidentemente, eu não acompanhei, né? Nem era nascido, né? Meus pais estavam lá, não se conheciam ainda, né? Mas os dois foram ao Maracanã, recém-construído, para assistir e tal. E a narrativa teria sido uma grande tragédia, né? Minha mãe, engraçado, minha mãe que gostava de futebol, mas não era tão apaixonada quanto meu pai, ela falava isso com muita ênfase, né? O quanto foi impactante. Ela tinha, se eu não me engano, acho que 18 anos de idade, ele era mais velho, tinha 27 por aí. Como foi impactante para o brasileiro, né? A expectativa que se tinha em torno de um êxito do Brasil em casa e tal, o Maracanã imenso, né? 200 mil que caberiam lá dentro. Eu cheguei aí muito tempo depois, num jogo com quase 170 mil, foi o máximo que eu fui, foi no Flamengo e Vasco, ninguém podia se mexer, né? Se você fosse coçar, já era um problema. Então era muita gente, enorme, Maracanã. Mas voltando. Mas o que me marca da história também, dessa tragédia, né, que foi para o brasileiro torcedor de futebol, essa não conquista, né? Não houve perda porque não chegou em nenhum momento a ter a Copa na mão, mas foi essa não conquista da Copa, foi a marca que ficou de um goleiro, né? Do goleiro da seleção brasileira. Eu falo porque eu, garoto e tal, eu jogava nessa posição, né? Joguei no clube aqui de Copacabana, né? Um clube os camaradas jogavam no Juventus de salão e campo. E assim, é muito impressionante ao longo do tempo como ele ficou marcado, Barbosa, né? Um goleiro muito bom, dizem, né? O que eu falo de relatos também e tal, mas é referenciado pelos antigos como um goleiraço e tal, e um paulista de Campinas. Ele fez parte
daquele timaço do Vasco histórico, né, do Expresso da Vitória e tal. E ele ficou estigmatizado, porque assim, o segundo gol, que tirou, né, a possibilidade do Brasil ser campeão, responsabilizaram por uma falha que ele teria tido e tal. Eu vendo nas imagens antigas que tem de TV e tal, com toda a sinceridade, eu não vejo assim o lance, já vi inúmeras vezes, eu nunca entendi muito assim o peso daquela falha assim grande, porque não, o cara chutou ali e entrou, mas tem gols e frangos, né, reais mesmo, muito piores, e eu não achei. Talvez porque marcou a vitória do Uruguai, né, que levou a taça, entendeu? Então ficou, mas assim, no meu ponto de vista, não teve uma falha assim que justificasse ficar apontado, né? E ele ficou marcado a vida inteira, né, por isso, né? Parece, né, consultando fontes e tal, que houve um retorno. A torcida do Vasco da Gama, né, carinhosamente ainda tentou depois fazer um resgate, né, do peso que estava recaindo sobre ele e tal, mas isso acompanhou ele, esse jogador, pelo resto da vida, dizem, né? Ele ficou muito marcado e muito entristecido também pelo massacre que acabou acontecendo ao longo do tempo, uma responsabilização que evidentemente não foi injusta. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu não estava lá e tal, mas pelo tudo que eu vi, que eu li e tal, muito injusto isso, né? Então, dessa Copa, o que me tem no registro, né? Essa Copa que eu não assisti, né? São narrativas de família, de leituras e de vídeos, documentais da época. O que ficou foi isso, né? O Maracanã gigante, esperando uma grande festa, essa não conquista, né? Que é falada como uma perda, e essa marca sobre essa figura, né, bem brasileiro, Barbosa, um goleiro negro, né, paulista, jogou no Vasco, né, um dos maiores times, maiores torcidas do Brasil, e que é tido também, o Vasco da Gama é tido como um clube que abriu as portas, né, os jogadores negros aqui no futebol brasileiro, né, uma postura antirracista, né, pelo menos isso é tido, né, o Vasco da Gama tradicionalmente tem essa marca, né? É isso, sobre a Copa de 50, o que eu tenho para destacar é somente isso. Obrigado, Lúcio. Eu queria botar aqui mais um nosso amigo Diogo, ele ainda sobre os primeiros comentários, né? Comenta sobre que você comentou sobre os grandes times, né? Times de grande torcida, mas sabemos que os que mantêm os times na frente, né? No pelotão de frente são, na verdade, são as gestões mais do que as suas torcidas. É verdade, inclusive grandes times de grandes torcidas ainda se encontram em série C, D. Santa Cruz, por exemplo, eu acredito que esteja na série C, né? É um time de uma torcida apaixonada. E aí ele mesmo faz o destaque para dois times que realmente estão muito bem, que é Ceará e o Fortaleza. Né? O futebol do Ceará está muito, né? Amanhã, eu não sei se é hoje ou amanhã, realmente, mas o Flamengo parece que joga com o Ceará e não é fácil. Não é fácil jogar com o Ceará e Fortaleza, nem no Maracanã e nem muito menos, né, em Fortaleza. Então, Diogo, obrigado, né? Mandar um abraço também para a Laiane Souto, que está nos acompanhando, né? Que, diga-se de passagem, é minha esposa. Então, está fazendo, né? Ela gosta muito de futebol, rubro-negra também, casei com a pessoa certa. E falando um pouco da Copa de 50, né, o Lúcio, tanto o Lúcio Novaes quanto o Lúcio Massafé foram cirúrgicos, né? O Lúcio Novaes com esse histórico excelente, e o Massafé trazendo essa questão dos familiares, da paixão pelo jogo. O Barbosa dizia que a pena dele tinha sido maior do que os 30 anos que qualquer pessoa. Então, ele cometeu o crime que ele cometeu, que foi ser goleiro da seleção brasileira, foi o maior dos crimes, porque no Brasil ninguém pode ter
né, sofrer a penalidade por mais de 30 anos, e ele já tinha 50, já no fim de carreira. E aí eu acho que eu muito, embora não goste da figura especificamente, mas a gente tem que ser correto, né? Quem realmente segurou o Barbosa, né, no final da sua vida foi o Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda, ele foi Eu não muito. sabia disso. Ele não foi a torcida, especificamente a torcida do Vasco, foi o clube do Vasco, a instituição Vasco da Gama. E aí, né, o Vasco faz muito corretamente, né, o Eurico especificamente, mas lembrar também que essa é uma controvérsia, essa questão do negro. A gente vai trazer aí vamos fazer uma live sobre isso, mas a questão do negro no futebol, né? O Bangu tinha, mas claro, como já o Bangu, da fábrica de Bangu, o Vasco da Gama ainda não era futebol, não tinha futebol. E o Bangu já mesclava jogadores ingleses, né, por causa da fábrica, os diretores da fábrica, com os trabalhadores negros, né? Tem um livro, não sei se o Lúcio Novaes, eu sei que já leu o livro, não sei se você já leu, Massafé. É O Negro no Futebol Brasileiro. É maravilhoso o livro. É fantástico o livro. E mostra um pouco disso, né? E, na verdade, já existia um Andaraí, tinha os negros. Então, tem vários. Sobre o Bangu, eu sabia, você lembrou muito bem. Eu citei o Vasco porque isso é bastante falado, mas sobre o Bangu, sabe, eu não li, ainda não li esse livro. Vou ler, com certeza. Livro do Mário Filho, né? Que dá o nome ao Maracanã. Isso mesmo, o livro do Mário Filho, né? Essa é uma questão daqui a pouco, de outro momento, a gente vai trazer, né? Porque também os portugueses, eles também. O Vasco é o primeiro a trazer negros porque ele é o primeiro a introduzir o profissionalismo, né? E aí os portugueses se juntavam e contratavam os jogadores, meio por baixo dos panos, né? Então, não é tão bom samaritano, não. Então, tem controvérsias aí. Talvez seja a minha implicância com o Vasco também. Pode ser. Numa terra colônia como o Brasil, não dá para ter a bondade nesse sentido. É muito difícil, né? O Brasil ainda é colônia. E a gente depois ainda vai tocar nisso, né? Justamente, Lúcio. E sobre a Copa de 50, muito pouca coisa a acrescentar. O Novaes já foi perfeito. Eu lembro do Zizinho, eu adorava meu pai, apaixonado pelo Zizinho. E eu lembro todas as entrevistas, enquanto o Zizinho era vivo, eu assistia, né? E eu lembro ele falando que naquela época o futebol era muito diferente, né? E ele dizendo que ele saiu do Maracanã a pé. Ele morava em Niterói e ele foi a pé, pegou a barca e foi para Niterói. E muito entristecido, mas andando no meio das pessoas, e já não era multidão, ninguém comemorou, é claro, né? E, e a questão também do Barbosa ser negro, porque, na verdade, todos eles foram muito discriminados, né? O próprio Zizinho tem passagens que ele fala, mas a figura do Barbosa foi realmente sobre quem caiu, né? Como o Lúcio Massaferri falou, também não vejo, não há frango, não há falha. Há talvez um posicionamento errado. Ali você vê por trás, talvez ele se posicionou errado. Mas isso não é. Mas para levar o gol tem que ter um posicionamento errado da defesa ou do goleiro ou de alguém, senão não existia gol no futebol. Domingos, resumindo, se fosse num jogo, normalmente, e um goleiro toma um gol dele, dificilmente acabaria a partida com alguém falando, foi um frango. É o que você apontou agora. Posicionamento talvez não fosse o ideal, mas não foi. Aquilo não foi um frango. Ficou uma marca duríssima mesmo, né? Enfim. E Domingos. aqui o Novaes, tranquilo. Como você ressaltou, né, que o Barbosa, em diversas entrevistas, ele colocava isso, né, que no Brasil não existe prisão perpétua, mas no caso dele, ele pagou esse preço, a meu ver também, de forma injusta, né, durante a vida toda, né?
durante a vida toda. Uma pena, né? Porque futebol logicamente que tem a competitividade, tem a disputa, logicamente que a seleção brasileira. E tem aquele detalhe, né? A seleção ainda não tinha sido campeã, né? A base da seleção era de fato a equipe do Vasco, né? E chega na final, o Brasil chega na final muito credenciado. Para você ter uma ideia, a campanha do Brasil, ela começa com uma goleada sobre o México de 4-0, aí teve um empate de 2-2 contra a Suíça, aquela escola europeia, e aí vence a fortíssima seleção da Iugoslávia, né? O futebol eslavo, como sempre, muito bom, não é? De jogadores habilidosos e tal. Inclusive, isso vai repercutir durante as Copas seguintes, né? A seleção da Tchecoslováquia mais na frente e tal. E aí o Brasil ganha de 2-0 da Iugoslávia. E no quadrangular, que a forma de competição era diferente, aí vai para o quadrangular, e no quadrangular o Brasil ganha de 7-1 da Suécia, de 6-1 da Espanha. Esse jogo ficou, né, eternizado como as touradas de Madrid, né, aquela música, né, da época que fez muito sucesso, e aí chega na final credenciado mesmo, né? A campanha do Uruguai, ela também é uma campanha boa, mas destaque aí para a goleada sobre a Bolívia, de 8-0, e o Uruguai empata com a Espanha em 2-2, já no quadrangular, e consegue a classificação. A classificação, assim, chega com chance de título, né? Porque vence da Suécia de 3-2, mas o terceiro gol do Uruguai, estava 2-2 o jogo, foi no final da partida, né? E aí o Uruguai conseguiu chegar à disputa com a seleção brasileira, tendo que vencer o Brasil para conquistar o título. O Brasil jogava pelo empate, né? Então tem uma série de situações que de fato credenciavam o Brasil para aquele título, né? E aí essa mácula, né? Infelizmente o Barbosa, que era um goleiraço, os relatos da época, logicamente que a gente está falando aqui com base em informações, em leituras, em vídeos, em conversas com as pessoas mais velhas, pais, enfim, tios, amigos, que o Barbosa era um goleiraço, era um excelente goleiro, né? Aquela seleção era muito boa, mas também pegou um Uruguai muito forte também, né? Muito forte. E detalhe, uma curiosidade também, a Itália tinha um time excelente na época, mas aí houve a tragédia de Torino, né? Que a base da seleção italiana era o clube do Torino. E houve um acidente aéreo, morreu todo o time. Ou seja, a seleção italiana ela foi totalmente sem chance, sem possibilidade de disputar, porque a base da seleção era o time do Torino, né? Que em 49 houve esse acidente aéreo e que matou tragicamente todo o time, né? Todo o time do Torino, que era a base da seleção italiana. Só uma curiosidade. Realmente a campanha do Brasil foi muito boa, né? E esse jogo entre Suécia e Uruguai é um jogo emocionante, né? O Uruguai, na verdade, só vence, como o Lúcio falou, no finalzinho, né? E quase que ele chegou a estar perdendo, se eu não me engano. Depois ele consegue essa vitória. Se tivesse perdido, o Brasil tinha sido campeão um pouco antes. Mas o time do Brasil também era um timaço, né? Era um time espetacular, né? Tinha Zizinho, tinha Ademir, né? Entre outros grandes jogadores, né? A O base time era Barbosa, desculpe, Domingos, o time era Barbosa, Augusto, Danilo, Alvim, Juvenal, Bauer e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair, Chico. Vou fazer justiça aos jogadores daquela seleção, né? Colocar o nome deles aqui. E era a base, realmente era do Expresso da Vitória do Vasco, né? Ademir e Jair da Rosa, que eram jogadores espetaculares também, como o Zizinho era. E o Diogo faz um comentário muito, muito interessante. Isso aí a gente
quando a gente for falar de racismo, eu quero falar um pouco disso. E ele vai, e o negro no futebol argentino? Não existe até hoje. Na verdade, há uma série de questões sobre a destinação dos negros após o fim do tráfico, né? Em alguns países, né? E a Argentina, claro, houve muita miscigenação, né? Índios e negros miscigenaram muito mais no interior, né? A capital, Buenos Aires, é uma cidade mais europeia, mas o resto da Argentina ela é toda formada por essa miscigenação entre espanhóis que chegaram depois, os povos originários e os que eram os ameríndios, né? E os negros, né? Mas boa parte dos negros morreu na Guerra do Paraguai, assim como muitos negros no Brasil, né? Eles foram mandados para a Guerra do Paraguai para a morte, né? Ou pelo menos, né, para biopoliticamente, né, Massa Fé, A população, administrar a população. A população negra na Argentina não chega a 2% do total, pelo que consta, né? É baixíssimo, mas não seria nem só o futebol a questão, né? Acho que a gente poderia realmente, como o Domingos falou, tratar um programa para frente somente dessa temática, né? Que englobando, inclusive, não só o Brasil, né? Pegando outros países da América Latina e tal, onde incide. Isso, a França, você vê claramente, assim, você pega o histórico da seleção francesa, as fotos em Copas, né? Você vai vendo ano após ano, aí seria o contrário, o escurecimento da seleção francesa, né? Você pega lá na década de 70, 80, 90, anos 2000, você vê claramente o escurecimento mesmo da seleção francesa, e aí já é uma outra conjuntura política, social, colonialista, tal, né? As colônias africanas, as colônias francesas na África, enfim. E você vê claramente isso. É um ponto de debate muito interessante para a gente trabalhar isso em próximos programas, né? Nas próximas lives aí. O negro, não só na questão do futebol no Brasil, mas em outros países também, não só na América Latina. Nosso projeto tem, sem dúvida nenhuma, como tema, um dos temas, né? Essa questão do negro no futebol e a questão do racismo, né? Lembrando dos holandeses, né? Os três holandeses, né? O Rijkaard, o Gullit e o Kluivert, né? Não, o Van Basten era branco, mas os outros. Né? Então, o Seedorf também, que jogou no Botafogo do Novaes aqui. Claro. Seedorf, né? Então, a gente vai ter uma live para discutir justamente essa questão. Voltando para o Brasil das Copas, né? Então, nós, como já foi dito, né? Tivemos essa primeira Copa em 50, e aí a gente há algum ponto de aproximação entre a Copa de 50 e a Copa de 2014, Massa Ferro. O que você acha? Olha, dá panos para manga, né? Mas eu acho que a carga de frustração, né? Colocou aí uma observação do Marcelo, no final da Copa 50, brasileiros chegaram muito estressados, tá? Uruguai, beleza. Com expectativas, né? Eu não consigo, assim, ver pontos de contato que não tenha sido esse, porque, pelo menos em mim, né, do que eu observei dessa Copa recente, 2014, né, foi, assim, a turbulência política intensa, né? Creio que grande parte dela fabricada, inclusive vindo de fora, estímulos de fora, né? Separando as duas Copas, 1950, 2014, são 64 anos,
né? Entramos na era digital do século XXI com toda a força, né? O que transformou esses mundos, né? Essa tecnologia das linguagens em rede, né? A escrita, no caso, já era uma tecnologia. Aí eu estou fazendo aqui uma alusão a Havelock, né? Pensando lá na Grécia Antiga, a escrita como uma nova tecnologia. A escrita fala da possibilidade de vídeos e montagens na era digital, com a rede cabeada veloz, né, com volume grande de dados, já transforma totalmente o mundo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque essa Copa de 2014 já é dessa era, né? E ela foi muito turbulenta, né? O que marcou para mim, além da grande frustração, eu confesso para vocês que eu não fui a nenhum jogo, né? Eu tenho que me colocar aqui para dizer aonde que eu estava nesse momento do olho do furacão, né? Eu não fui a nenhum jogo porque desde 2010 eu assumi um compromisso aqui comigo mesmo, né, de um protesto meu, tem os seus motivos, de não ir ao Maracanã enquanto algumas coisas não se resolvessem, né, que eu percebesse, e desde 2010 que eu não vou ao Maracanã. Eu não conheço o Maracanã da Reforma, o Maracanã em geral eu não sei o que é. E, consequentemente, eu não acompanhei essa Copa também. Eu olhei, assim, já estava percebendo que o Brasil estava em polvorosa, né, que alguma coisa estranha estava acontecendo aqui no Brasil. Em 2012, no laboratório de filosofia contemporânea, né, onde a gente estudava também filosofia política, o Domingos fazia parte desse laboratório, né, chegou a notícia, e era uma notícia vindo de fora, de que um golpe se aproximava do Brasil em moldes muito próximos com o que ocorrera naquele mesmo ano de 2012 no Paraguai, né, ruíço político do Lugo, uma espécie de um impeachment de última hora, uma coisa assim, foi uma derrubada de governo, né? Mas ninguém entendeu na época. Eu estou dizendo isso por quê? Para fazer a ponte para 2014. Isso aí já acendeu, né? Ninguém estava conseguindo localizar direito. A única coisa que estava rolando aqui eram os comentários muito soltos, né, das pessoas. O Brasil tinha descoberto pré-sal naquela onda, de 2006, 2008, teve aquele episódio estranhíssimo, né, dos furtos dos HDs da Petrobras, né, que pouca gente fala nisso hoje em dia, pelo menos deveriam entender, puxar esse fio. HDs de laptops, né, da Petrobras teriam sumido, né, a empresa Halliburton que fazia segurança, uma empresa conhecida de exploração de petróleo, ligada à exploração de petróleo do Iraque e tal, enfim. Eu estou só citando nomes, eu não estou fazendo conjectura aqui nenhuma de nada diretamente, porque isso foi noticiado e morreu o assunto. E anos depois, Brasil no BRICS, né, a gente vai juntando as peças. Essa Copa foi marcada por isso, por um grande abalo político. Culminou na eliminação da nossa seleção, não foi uma final, mas foi uma ducha de gelo, né? E muita gente que estava ali esperando, né, a seleção brasileira brilhar aqui na Copa de 2014, mas eu acho que aquela Copa já estava complicada. O ano de 2014 teve a eleição, né, que Dilma venceu com um gol, né, no último segundo, né, a bola quicando a 10 centímetros da linha, né. Eu particularmente vibrei muito com esse gol, mas ali já estava uma ebulição no rastro de junho de 2013, o movimento Não Vai Ter Copa, que foi alavancado pela internet. Eu sei que tem toda uma questão do brasileiro com a suposta e apontada superfaturamento de estádios, toda essa questão envolvendo corrupção e favorecimentos econômicos e tal, mas assim, fato é que o bombardeio à realização da Copa aqui no Brasil já tinha começado. Qual é o país, a gente falou isso no programa passado, qual é o país, qual é a nação que inclusive estava em franco crescimento econômico há anos, que não gostaria de realizar, uma vez tendo sido escolhido, selecionado, realizar uma Copa do Mundo. E começou com aquela onda de padrão FIFA, né, tudo, as pessoas indo para a rua, aquele junho de 2013, que na minha leitura pessoal foi uma espécie de revolução colorida tupiniquim brasileira, com as características da demografia brasileira. E essa Copa já começa assim. O Brasil levou uma sacudida, né? Levou uma surra, uma sova, a seleção de 7-1, né? Isso aí não vai se apagar, né?
né? É um sapé-caiaiá, como se diz na gíria do futebol, que está eternizado, né? O 7-1. Foi eliminado, não foi nem uma final, né? Saiu da Copa e tal. E aí toda sorte de críticas e de onda depressiva, eu acho que recaiu sobre a população brasileira. A leitura que eu tenho para encerrar aqui, para passar a palavra também para os colegas, é de que o fracasso, entre aspas, né, da seleção nessa Copa, ele já está ligado, essa leitura minha, que fique claro, tá? E não é sem pretensão de verdades absolutas, já está linkado com o movimento de abalo do regime político do governo do Brasil. Tudo está ligado ali, estava tudo ligado, né? Já foi uma ducha de água fria, metade, ou um pouco mais da metade da parcela da sociedade brasileira, a Dilma se reeleger. Não é o meu caso, eu vibrei muito, mas já tinha, então começou um movimento de muita agressividade depois daquilo e tal. Muitas ofensas também. A adoção, né, da camisa amarela da seleção, não da azul, por uma parte dos cidadãos, das cidadãs, do eleitorado brasileiro, como um símbolo de patriotismo que significava algo contra o eles, o nós e o eles, né? Uma coisa que assim é totalmente discutível, né? Surgiu isso, o patriota usando a camisa. Eu não vejo dessa maneira, isso para mim é uma questão semi-delirante, mas isso aconteceu. Então a Copa de 2014 ela ficou marcada, se é de 50, citei o Barbosa, né? Que injustamente ficou muito marcado, perdeu, houve uma falha e tal. A de 14, eu acho que foi uma ebulição sociopolítica e, como psicólogo também, psicossocial intensa, né? O Brasil foi alvo, né, de um abalo planejado, com atores internos participando disso, e a Copa estava no meio dessa história toda, e o 7-1 está ligado a isso. Está ligado diretamente também. Não estou dizendo que foi programado o 7-1, né? Mas a depressão que o Brasil já estava entrando e depois veio a entrar, eu acho que o Brasil ainda vive uma depressão, né? Está diretamente ligado aos acontecimentos que envolveram um pouco antes dessa Copa, o desenrolar dela e o pouco depois, que a camisa canarinho virou uma outra coisa, né? Pelo menos para muita gente. E queria ouvir os colegas aí também. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Novaes, então, puxando o que o Lúcio Massaferri falou, que nos anos 50, aquela derrota do Brasil, que era um Brasil que estava em franca ascensão, né, econômica principalmente, né, um Brasil que as suas classes populares tinham acesso, vinham crescendo o número de empregos, né, por causa de toda essa expansão industrial. Quer dizer, existia um complexo de vira-latas que passou por 50, mas que, a meu ver, estava se encerrando em 50, porque o Brasil já se tornava outro e que ia se encerrar de vez em 58 com o primeiro título do Brasil. E esse complexo de vira-latas, ele se encerra em 58, mas será que há uma retomada dele ali em 2013, 2014, por conta de todos esses acontecimentos, quer dizer, de um Brasil, né, de pleno emprego, de um Brasil com o surgimento do pré-sal, de todas essas possibilidades que poderiam levar a população brasileira como um todo a ser uma população mais enriquecida. Será que há aí uma ruptura que transforma novamente o Brasil de uma certa forma em um povo vira-lata e que ele perde completamente então a noção, né? Como o Lúcio falou, né? Cria-se uma depressão que eu concordo com o Lúcio, que nós estamos digerindo aí o que aconteceu, e o 7-1 é só mais um elemento disso aí. E não tinha como ser diferente mesmo, porque num país que tinha toda a possibilidade de se tornar aí, os BRICS é isso, né? Onde está a China, onde está a Índia, onde está a Coreia, né?
onde estão esses países e onde é que está o Brasil, né? O Brasil acabou descendo 3 ou 4 degraus dessa, dessa escada econômica, principalmente econômica, né? Mas também de bem-estar, de sociedade com bem-estar. Né? Então, será que há uma retomada desse país de vira-latas? Principalmente pensando no tal do patriotismo. Eu estou com a camisa amarela, verde, muito embora nunca tenha sido patriota e nunca tenha cantado o hino, mas isso aqui para mim me remete à Copa do Mundo, me remete à seleção. Seleção de futebol, não seleção da CBF. Seleção de futebol, que é algo que eu gosto muito, futebol brasileiro. Né? Então, será que as pessoas não conseguem, ter dificuldade para fazer essa distinção, que para mim é muito simples? Né? Então, será que é essa retomada, Novaes? São ponderações muito interessantes, essa relação do período da Copa de 50, né, que o Brasil estava em franco período de industrialização, né, de crescimento econômico, enfim, empregos, né, com a Copa de 2014, e assim, de fato, hoje nós somos, em termos políticos, não só em termos políticos, mas econômicos, enfim, nós somos os párias, né? Párias do mundo hoje. Politicamente, o Brasil regrediu muito, muito mesmo, em vários aspectos. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil, em termos de proteção ao meio ambiente, é pífio. Né? Houve uma regressão gigantesca, né? Em vários setores, em várias áreas. Se você for analisar, você verifica isso. E assim, eu vou na linha do colega Lúcio Massaferri, naquela questão uma espécie de 2014, o início de um frenesi caótico, né, que levou ao que nós vivemos hoje, né, que nós, infelizmente, vivemos hoje, uma realidade, para muitos, uma realidade paralela que só tem causado problemas e transtornos para a democracia, para os direitos humanos, para as questões sociais, humanitárias, meio ambiente. E futebol é um aspecto a mais, né, nessa questão. Né? O 7-1, ele, para mim, ele acaba apagando, né, lá. Eu não coloco como fiasco, não coloco como fiasco. É futebol, alguém tem que vencer. Né? Mas o 7-1, para mim, ele sepulta de vez, se é que houve algum culpado lá em 50, né? Porque você levar de 7-1 uma seleção que, para todos os efeitos, jogando em casa, a seleção brasileira é cotadíssima para o título, e pegar uma derrota daquela da forma como foi. Mas, de todo modo, a Copa em si acabou, a meu ver, ficando em segundo plano por todo o contexto político da época. Né? Ali você está iniciando, eu acredito que aquele movimento que autodenominado Vem para a Rua, eu acho que o MBL, outros movimentos ali começaram a insuflar parte da população, uma coisa que começou com questão de passagem, não é? de ônibus em alguns locais e depois transbordou para outros questionamentos. Enfim, era o ovo da serpente que estava ali já sendo gestado, né? E já em 2016 ele eclode no golpe, né? No golpe que, a meu ver, foi golpe, né? Golpe parlamentar, né? Com apoio da grande mídia, diga-se de passagem, e lado empresarial, enfim, com apoio forte, acabou derrubando a presidenta eleita Dilma. Né? Foi uma eleição muito dura, como o Massaferri colocou, muito difícil, e ali na prorrogação, né, a Dilma consegue reverter na apuração, acho que com um voto expressivo na região Nordeste,
Na Bahia, principalmente. Isso. Foi assim, foi ali na prorrogação mesmo, né? Nos acréscimos do segundo tempo, né? E assim, ali é o começo do fim, não é? Mesmo com a vitória da Dilma, o que se instalou, e foi dito isso claramente pelo candidato derrotado, é que ele não iria descansar um dia sequer para atrapalhar, digamos assim, o governo, né? O governo, que na verdade ela não conseguiu nem governar, né? Não houve governo. De 2014 até 2016 foi uma situação, uma situação tal que não houve praticamente governo, né? Foi só essa questão, primeiro do questionamento, olha só, já lá em 2014, o questionamento do resultado das urnas, o partido no qual o candidato derrotado pediu, entrou com ações para pedir recontagem de votos, análise, tal, já questionando desde ali o próprio sistema eleitoral, né? E aí foi se desenrolando ao ponto de que a presidenta não conseguiu governar. O Brasil começou ali a gente já vinha com umas certas tensões econômicas a nível até global, que respingaram, obviamente, no Brasil, em todas as economias, e o Brasil não poderia ter, não seria diferente. Mas não tão forte. O Brasil ainda estava com um PIB positivo. O dólar, cara, o dólar em 2014 era em média 2, não chegava a R$3, era 2 e alguma coisa, né? A gasolina, não é? Enfim, o preço da gasolina, que serve como referência para a gente, não é? Hoje, né? Batendo valores absurdos, né? O preço do gás, então isso tudo, eu acho que começa dali, essa problemática toda que hoje nós vivemos, que descambou para a derrubada da presidenta e depois a eleição seguinte, não é? Então tem todo um conjunto aí que só fez prejudicar a vida do brasileiro de forma tão forte que até em questões simples, como o Domingos colocou, né, repercute, né, que é a apropriação da camisa amarela, né, que parece ser um tema sem muita importância, mas tem, porque não deixa de ser, até então, era uma identificação do brasileiro com a própria seleção, não é? E que para muitos, eu, por exemplo, sou um exemplo, assim, eu mesmo, eu vou ser sincero aqui, eu doei todas as minhas camisas amarelas da seleção, eu não uso. E aí a pessoa, mas por que, Lúcio? Você está dizendo assim, não, o meu medo é de ser confundido. Confundido, vocês sabem com quem, né? Então, eu não uso, né? Pode ser algo banal, né? Mas eu acabei adotando a camisa azul, né? A camisa azul, né? Eu tenho isso comigo mesmo, né? Eu pretendo usar a camisa amarelinha de novo, né? Mas num outro contexto político, social, né? Aí eu vou me sentir muito mais à vontade para usá-la, né? E é esse período mesmo de turbulência, né? 2014, e eu lembro de um professor da UFMA, Domingos deve se lembrar, o professor Flávio Reis, né? Ele é professor de ciência política e ele gostava sempre ele era um amante do futebol, flamenguista, inclusive, e aí ele comentava assim, só o brasileiro se lembra do passado, de dados históricos, de fatos que ocorreram na sua vida, sempre tendo como referência a Copa do Mundo, né? Em 2014, aí 2010, aí em 94 eu estava em tal lugar fazendo. Eu, em 2014, eu já até comentei aqui, eu assisti a um jogo da Copa no Beira-Rio, não é? E lá, assim, eu não estava hospedado em Porto Alegre, eu estava no interior do Rio Grande do Sul, mas no dia do jogo eu fui para lá, passei um dia, então eu não presenciei se houve alguma, certamente deve ter tido, né, alguma movimentação nesse contexto de boicote da Copa, mas o que eu vi no dia mesmo da Copa foi festa, foi muita festa, né? Eu até destaquei aqui a questão do projeto do Caminho do Gol, do qual você via muita gente de outros países e brasileiros também festejando, se confraternizando, indo ao estádio assistir ao jogo, não é?
Mas eu vou nessa linha também do nosso colega Massa Ferri, do boicote, né? Qual país que não quer ser sede de uma Copa do Mundo? E outra coisa, o Brasil de 50 é totalmente diferente do Brasil de 2014, a começar pela população, pela questão das próprias cidades em si, do desenvolvimento, né? Eu vi muita gente questionar, porque o Brasil pode até ser, em alguns casos, questionamentos até interessantes, mas vai dizer isso para o morador daquela cidade, por exemplo, se questionou muito, porque um estádio na cidade de Manaus, que em tese não teria tanta tradição no futebol, em termos de clube, não é? Por que não aproveitar e utilizar, então, o estádio de Belém, não é? Que é o Mangueirão, que logicamente poderia passar por alguma reforma, adaptação, aí tem aquela questão do padrão FIFA, o modelo FIFA, mas um estádio gigantesco, grandioso, que já estava lá, né? E Belém também tem uma representatividade como portão da Amazônia, né? Se fosse para pegar esse modelo de minimamente colocar uma sede em cada região, talvez no norte poderia se utilizar o Mangueirão, mas aí tem as questões políticas da época, não é? Certamente devem ter influenciado a escolha das cidades sedes, né? Mas o Brasil é outro, né? Em 2014, 1950, Brasília é pós-50, né? Brasília, nem Brasília tinha ainda, né? Então era uma outra realidade. Não existia Brasília. Oi? Não existia, Brasília é posterior. Pois é, Brasília é posterior, então era um outro Brasil, uma outra realidade. Eu vi aqui o comentário do Marcelo Oliveira, que o Brasil chegou estressado para jogar a final por conta dos políticos que aperrearam. Eu até comentei isso na minha fala, que houve essa mudança, né, de concentração de um bairro mais tranquilo, de uma região mais tranquila do Rio, e o deslocamento para São Januário, e de fato, no dia e dias antes, a quantidade de políticos, era período eleitoral, né, lá fazendo aproveitando-se, né, da seleção para ganhar votos e ter. E isso aconteceu de fato, né? Aconteceu de fato naquele período lá na Copa de 50. Tanto é que os jogadores nem descansaram, tantos compromissos que tiveram no dias antes e no dia mesmo da partida, né? E 2014 é esse período conturbado mesmo, ali é como eu repito, né? O ovo da serpente ele foi gestado ali, né? E aí ele eclodiu anos depois para a nossa infelicidade do Brasil, chegarmos aonde nós estamos. Né? Certo, Lúcio Novaes. Eu não vou comentar, prometo, dessa mudança aí do Joá para São Januário, para remeter a um vice-campeonato. Eu prometo que eu não vou fazer esse comentário. Tá? Aqui, Diogo, eu acho que a relação tem relação com o ego. Se tivesse que escolher entre ganhar em 50 e 14, a de 50 teria um valor maior do que a de 14. O Brasil continua sendo os poucos países que não ganharam em casa. Isso é bom, né? É bom ser lembrado, né? E os países que. Acho que o Brasil talvez seja o único dos grandes países, das grandes seleções, né, de futebol que não ganhou em casa. A Itália ganhou da primeira, a Argentina ganhou, o Uruguai ganhou, a Alemanha ganhou, a França ganhou. Tem uns detalhes curiosos, tem uns detalhes interessantes aí sobre isso também. Massa Ferri, fica à vontade, a gente já vai encerrar a conversa, live. Então fica à vontade para fazer aí um último comentário, agradecer mais uma vez a sua participação, essa belíssima camisa do Bahia, realmente azul, ela é muito bonita. E então fique à vontade aí para a sua última fala.
Tá, gente, é o seguinte, né? Eu queria fazer mais uma colocação em relação a 2014, que eu acho que pode ser útil para algumas pessoas que buscam fazer algumas conexões de entendimento sobre os últimos 12 anos, 10 anos mais ou menos, mais uma vez ressaltando que é para perspectiva, né? Pretensão zero de verdade absoluta e tal, né? Eu não trato com isso. No meu canal, que o Domingos aqui comentou já no canal, no programa passado, Portal Fio do Tempo, eu deixo vídeos, vários vídeos, eu abordo isso. E eu queria destacar que faltou, quando eu comentei no início, quando a gente começou a falar de 2014, uma microssíntese rápida da linha do tempo, que eu acho que é importante, até para ressaltar a fala dos colegas e uma pergunta que foi feita aqui, uma questão que foi colocada aqui. Vira-lata, né, o complexo vira-lata, isso é tratado, né, por um professor genial da área do Lúcio Novaes, que é o Gessé de Souza, Elite do Atraso, tem outros livros muito bons dele, que ele faz uma análise profunda sobre essa questão, né, no imaginário e na prática mesmo da cultura brasileira e tal. Mas eu faço uma aproximação aqui com a questão da corrupção, com a bandeira de 2012, 13, 14 em diante, que foi o viralatismo que foi empurrado, né? E que, na minha leitura, essa depressão, né? Esse abismo psicossocial que o Brasil entrou, né? E que hoje em dia se encontra aí a olhos nus, a ouvidos abertos, ela tem a ver com a proximidade entre a corrupção e o viralatismo, né? O que é a corrupção, se não o que não é puro, o que é alterado, o que é pervertido? É um erro imenso, eu acho, né? Colocar no Brasil, do brasileiro, essa marca falsa de que o Brasil é um país corrupto, o brasileiro tem uma tendência corrupta. Essa propaganda, né? Eu não estou dizendo que não ocorra corrupção no Brasil, por favor. Né? Não, que ninguém faça um salto do 1 para os 200. Não é isso. Sabe? Mas assim, que o brasileiro é corrupto, que o Brasil é a maior corrupção, que isso foi vendido, inclusive, para atacar a própria Copa do Mundo, que ia ser realizada aqui. Né? E, pegando o gancho dessa linha do tempo, quando Dilma despenca nas pesquisas pós-Copa das Confederações, que começou Não Vai Ter Copa, começou as críticas, as obras e tal, ela despenca. Dilma Rousseff, no início de 2013, salvo engano meu, tinha algo próximo de 70% de aprovação. Não estou aqui discutindo com os colegas e com quem assiste o mérito da condução do governo, estou falando somente de índice de popularidade. Depois da Copa das Confederações, que começa esses ataques e aquela revolução colorida que muita gente ainda contesta, e muitos dos que contestam estavam na rua, né? E não tem que ter vergonha de estar na rua, mas estavam na rua e dizendo, esse governo, ajudaram de um certo modo. A revolução colorida é isso. A gente um dia vai conversar até com um amigo do Domingos, um professor que é egípcio, que estava na Praça Tahrir, para a gente aprofundar, ouvir alguém que viveu isso na nascente, lá na Primavera Árabe, para poder contribuir com a nossa leitura. Mas voltando, Dilma despenca. Estamos falando do viralatismo e corrupção ainda. Né? Do Brasil corrupto, do brasileiro do jeitinho, dessa coisa assim, que é uma coisa que foi amplificada, né, estrategicamente. O Novaes citou o Vem Pra Rua, o MBL surge no rastro do MPL, que era o movimento Passe Livre, né? Vai aumentar uns centavos, havia toda uma questão com as passagens dos jovens estudantes, dos estudantes em geral e tal, e isso foi estendido e tal. O terceiro ponto, para me aproximar do fechamento dessa fala de despedida, é a eleição de 2014 teve problemas com o VAR, teve problemas com bandeirinha, com o juiz. Nós, na véspera do segundo turno, tivemos um mega boato, e eu tenho um vídeo que eu abordo isso no meu canal, de que o doleiro envolvido, né, lá nesse sistema de corrupção que seria a prova cabal de que o Brasil é um país
extremamente corrupto e tal, não sei o quê, poderia ter sido envenenado, ele foi levado para fazer exame no hospital. Isso saiu na capa de revista, Veja, inclusive, entre outros. E foi lançado, Twitter, tudo quanto é lugar. Só que um dia e meio depois, né, o resultado das urnas, parece que muita gente não acreditou. Esperava-se uma vitória e não houve. Dilma venceu. Eu estou fazendo essa linha. Por fim, é a imagem clara. Eu tinha uma conta no Facebook, que eu me lembro que eu não salvei essa postagem. Eu postei isso na época. Eu não tenho conta, nem não gosto do Facebook, mas eu postei bem grande da similaridade do movimento de 2015 em diante com uma questão revanchista de futebol. As camisas da seleção brasileira, né, aqueles gritos por impeachment, né, o relator lá, o Cunha, dizendo, ele disse isso, eu procurei outro dia essa matéria na internet, que ele se sentia um juiz de final de Copa naquele momento lá. E se a gente pegar a imagem do gramado, tem várias na internet, do dia da votação do impeachment, vocês vão ver, parece que é uma partida de futebol no gramado. De um lado, uma torcida toda de camisa canarinho verde e amarela, simbolizando, né, entre aspas, falsamente o brasileiro, que é um brasileiro contra a corrupção. Eu digo falsamente por quê? Porque aquela é uma representação falsa, né? A maior parte das pessoas que eu conheço, ela não apoia corrupção, não apoiam maracutais, porque são pessoas que trabalham. Quem trabalha não apoia maracutaia, que você pode ser passado para trás, inclusive, não só por isso. E do outro lado dessa imagem, representados que não queriam. Parecia uma representação de uma revanche, né? Eu faço essa marca com essa linha construída brevemente, super sintética, né, para mostrar como a cultura do futebol, né, ela é entranhada, como ela está entrelaçada na política de uma maneira quase que indissociável, quer queira, quer não, e como pode ser usado também como um instrumento de manipulação de ataque. A gente citou isso no outro programa, né? E atenção, eu estou passando em cima dos pontos, né? Nós não estamos aqui nos estendendo sobre ele, né? Mas isso ocorreu claramente. Essas imagens estão todas na internet, né? Dessa construção. O Brasil corrupto é o Brasil que tomou de 7-1 da Alemanha. É o Brasil que sediou a Copa e tomou a sova da Alemanha. Que não temos o padrão FIFA. Nosso sistema de saúde não tem. Nossas universidades públicas, que são excelentes e que cresceram de anos para cá, né, em todos os sentidos, inclusive no aspecto da inclusão, do acesso a elas, tudo começou a ser comparado como se o Brasil fosse inferior. Então, o Brasil não é inferior. O Brasil ele é um país colonizado. Esse é o meu ponto de vista. É por isso que eu não creio em guerra cultural, nessa uma expressão estrangeira. Guerra cultural aqui seria anticolonial, e isso não está acontecendo. Então, é um país colonizado. É só olhar em volta as favelas, a periferia, o que representa a existência disso, com essa opressão, com a mão de obra barata, que ela vai servir, que dá para entender como pensa, né, essa demografia na hora de fazer os seus movimentos de ação política, de abalo de governo, entendeu? Então, eu encerro só com essa provocação, né, um pouquinho assim inflamada até, mas tem um porquê, né? É isso. O nosso colega, eu acho que ele saiu, né? Tá Ou caiu, né? Retornei. Me ouvem bem? Muito bem. Tive um probleminha aqui técnico aqui com o notebook, mas acessei agora aqui pelo próprio celular. Então, Lúcio Novaes, que bom que você retornou. Estamos aqui angustiados com a sua saída, mas só para pegar o gancho do que o Lúcio Massaferri colocou, eu, por exemplo, participei de alguns eventos lá eu era professor, eu era aluno, estudante do doutorado, mas dava uma disciplina lá pelo IFIX, e muitos dos nossos, praticamente todos os nossos alunos
participaram do junho, né, das marchas de junho, né, 2013. E eu lembro que a primeira, na verdade, depois da primeira ida às ruas, eu e uma grande amiga que dividia a disciplina, a Júlia, não sei se o Lúcio vai lembrar da Júlia Naidin, e nós dividíamos a disciplina, e aí nós demos uma disciplina sobre Foucault e questões de revoltas populares e tal. É lógico que acreditávamos que poderia ser o princípio de uma revolta popular que trouxesse mais benefícios ainda do que os governos de esquerda estavam trazendo, porque é como, de certa forma, o Massa Ferreira falou, né? Estávamos satisfeitos, mas é sempre necessário que se melhore uma democracia e que haja maiores benefícios, não tem por que estagnar, né? E aí, então, por causa disso, mas depois realmente foi apropriada pela mídia, foi apropriada por esses movimentos, principalmente a MBL, se transformou em outra coisa, né? Acabou se transformando em outra coisa. Agiu para derrubar, né, o Domingo? Depois foi. Né? E nesse momento houve a apropriação, nesses últimos momentos das manifestações. Mesmo essa mesma turma que se apropriou da camisa da seleção brasileira, que se apropriou do movimento que não era deles no início e acabou se tornando movimento de parte deles, se apropriou de tudo isso para transformar nesses movimentos anti-PT e anti-governo, né? E aí e também, de certa forma, isso serve de aprendizado, né? Serve de aprendizado. Eu muito embora não tenha ido, houve um evento que a Camila Jordan, que é uma professora da UERJ, que também estava nas manifestações, fala, realmente nós fomos, talvez nós não tenhamos percebido de início o que estava acontecendo. E aí eu também, por ter participado, né, um pouco, não fui em todos, mas algumas vezes dei aula sobre isso no IFIX, né? E eu acho que sim, eu faço essa meia culpa. Nós não percebemos que era muito maior. O que estava acontecendo era muito maior do que apenas aquilo que nós queríamos, né? Uma democracia mais plural e menos com mais representação de cada um de nós. Praticamente ninguém percebeu, Domingos. Entendeu? Só para deixar bem claro que as pessoas não precisam se sentir. Eu fui no início, depois eu recuei. Mas praticamente ninguém. É muito novo o processo de desestabilização de governos, usando a grande rede, os seus dutos, usando propaganda e agentes infiltrados, lawfare, que é também tortura psicológica. Lawfare não é só uma manobra jurídica. Ela tem por objetivo também forjar declarações e delações falsas e pressionar pessoas com o medo da prisão para que elas inventem qualquer coisa para sair. Tem gente que não cede, um Lula não cede, não inventa, um Dirceu não cede, mas tem gente que não aguenta, entendeu? Então teve tudo isso, só para... Então, justamente, então, né, para colocar como é que eu estava, né, a gente estava falando justamente onde estava cada um, né, e eu em 2013 estava lá no IFIX, mas em 2014 eu tentei, eu confesso que eu tentei assistir jogo no Rio, mas estava muito difícil, eu vim para São Luís para assistir a Copa junto com meus familiares. Então, já encaminhando aqui para o fim, né, essa live está um pouco maior do que comum, mas as discussões são muitas, né? Na verdade, estamos falando de dois momentos significativos do Brasil. E aí eu passo a palavra para o Lúcio Novaes, né? Lúcio, fica à vontade aí para complementar
E aí já vamos tentando fazer aí um apanhado para finalizar a live. Certo. A minha fala não vai se estender, vai ser rápida. Só pegando esse gancho aí do que vocês colocaram, de fato, naquele período houve um bombardeio mesmo de informações, guerra de informações mesmo, se construindo um contexto, não é? Que acabou levando muitas e muitas pessoas inicialmente a aderir a esses movimentos, a esses questionamentos, né? De fato, houve esse bombardeio que contribuiu muito para aquele cenário da época e logo depois as pessoas foram percebendo que a coisa não era bem assim, tinha outros interesses por trás, inclusive não só de desestabilizar o próprio governo, mas de derrubá-lo mesmo, né? Tanto que aqueles que se apropriaram do germe ali dos movimentos, logo depois acabaram de fato encampando a questão do golpe, né? Da derrubada da Dilma, né? E essa questão do lawfare, né, de fato, como o Massaferri colocou, né, é um caso a ser estudado. Na verdade, já é motivo de estudo, né, no mundo jurídico, né, tudo que ocorreu com relação ao processo envolvendo não só o Lula, mas outros mais também, né, capitaneados aí pelo juiz, ex-juiz, né, lá, o Moro, né. E pegar também um gancho, só para complementar aqui, a questão eu tenho essa mesma percepção que o Massaferri tem com relação à corrupção, não que ela não exista, não que ela não ocorra, mas a corrupção sendo colocada da forma como é no Brasil, nessa construção da narrativa de que nós somos um país de vira-latas, que aqui meio que construindo uma narrativa que acaba levando a um ideário, a uma ideia fixa de que no Brasil as coisas são assim mesmo, o brasileiro é dessa forma, só acontece desse jeito, né? Que infelizmente sabe que não é bem assim, não é dessa forma, e a corrupção sendo utilizada, inclusive, para mascarar, né, para mascarar outras mazelas tão importantes quanto ou até mais, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, a problemática da concentração de renda no país, não é? Toda a questão envolvendo o racismo e outros temas tão importantes ou mais até do que a própria corrupção em si. Então, a corrupção colocada como grande problema do Brasil, a gente sabe que não é dessa forma. Claro que tem que ser combatida, existem os mecanismos, as instituições próprias e a forma de se tratar do assunto, mas como é construído pela grande mídia e foi colocado assim nos últimos anos, principalmente se a gente está analisando esse processo que a gente está vivendo agora de 2014, que na verdade vem de 2012, 2012 para cá, não é? Eu entendo como uma forma de mascarar mesmo e outras mazelas que não são combatidas a contento, ou que se estavam sendo combatidas, não agradam os interesses dos poderosos, né? Que é a questão da desigualdade social, a questão da educação, concentração de renda, e por aí vai, né? Então, eu deixo já aqui o meu agradecimento, né, por participar de mais essa live, com o meu xará do Rio, o Domingos, né? Hoje estou aqui com a camisa do Botafogo, em homenagem ao título de 89 e a vitória de domingo, com ambas as conquistas em cima do nosso simpaticíssimo Flamengo, né, do Domingos. E deixar um abraço aí para todos que participaram da live, né? Eu tive um probleminha de conexão, inclusive meu notebook aqui também deu uma bugada e eu estou acessando agora pelo celular. Mas agradeço desde já, um grande abraço a todos, um bom resto de final de semana e até o nosso próximo encontro. Passa a bola aí para o Domingos. Eu não vou dizer que a camisa é bonita, não, como eu acho a camisa do Lúcio bonita, do Lúcio Massaferri, a do Novaes eu não acho bonita. Mas, então, obrigado, Novaes. E passar para a despedida do Massaferri. Obrigado mais uma vez.
meu amigo. Nada, a gente já falou bastante. Gratidão pela companhia de vocês, gratidão quem está assistindo aí, Laiane, Diogo, Marcelo, todo mundo que está aí. É isso. Depois a gente volta e se reúne novamente.